A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o bispo Marcelo Gomes. Nessa noite, irmãos, nessa grande conferência que nós estamos fazendo pela família, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu creio que essa palavra não só abençoará você, mas também uma palavra que vai mudar a sua história para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quem crê nessa palavra de vitória, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12. Vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Em ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que a igreja diga aleluia. Coloca a Bíblia no banco. Vamos fazer a oração do pastor Santinho, mas eu queria que você pegasse na mão do seu irmão e vamos orar, amém? É tempo de salvação. Eu profetizo nessa noite sobre a sua vida, sobre a sua família. É tempo de salvação para você e para a sua família. Aleluia. Se você crê no que diz a palavra de Deus, eu quero que você feche os seus olhos e ore agora ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, eu te dou graças por estar aqui sendo porta-voz do Senhor, meu Deus, para o teu povo, para a tua igreja. E nessa noite, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha visitar neste momento cada pessoa que ouve a minha voz. Senhor, que o Senhor nesse momento venha estar, meu Deus, operando, agindo em favor de cada pessoa, de cada família. Meu Pai, essa pessoa que veio aqui buscar uma direção, essa pessoa que veio aqui, meu Deus, ouvir a tua voz, Senhor, derrama neste lugar a tua graça, a tua Shekinah, a tua glória, e usa-me, Senhor, para falar a tua igreja. Senhor, que o Senhor venha falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir, pois a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que nessa noite, Senhor, o teu nome venha a ser exaltado neste lugar. Abençoe cada família, meu Pai. Abençoe os filhos, abençoe, Senhor, as esposas, abençoe os maridos, abençoe a nossa casa, Senhor, o nosso lar, pois a tua palavra diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E a tua palavra diz: eis que assim será abençoado o nome de Deus, Senhor. Pai, eu te agradeço e te glorifico em nome do Senhor Jesus. E os que creem e concordam, diga amém. Glória a Deus, irmão. Vamos aplaudir o nome de Jesus nessa noite. A Ele, ao nosso Deus e Pai, toda a honra, toda a glória. Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, dê uma vida abençoada, uma família feliz e tornar-se um exemplo a ser seguido é o desejo de muitas pessoas, que até mesmo você conhece, talvez seja até o seu desejo. Mas para que isso aconteça, é preciso ter disposição para se entregar a Deus e coragem para se lançar em suas mãos. A palavra do Senhor nessa noite que nós lemos aqui nos ensina, a palavra de Deus, que temos que tomar como exemplo o nosso pai Abraão, né? Isaías 51:2 diz assim: olhai para Abraão. O que significa olhar para Abraão, meus irmãos?
O que significa estarmos olhando a esse homem? A Bíblia, ela diz, ela significa que nós temos que imitá-lo na sua crença e na sua obediência. Diga glória a Deus. Foi através da coragem, da sua coragem e audácia, que ele materializou a fé do coração, quando ele ofereceu Isaac, o seu único filho. E além de ele ter uma fé corajosa, Abraão, ele era paciente para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Nem todas as pessoas têm paciência para aguardar aquilo que Deus tem para a vida dele, mas Abraão esperou. Abraão também, meus amados, ele teve o privilégio de ter sido o primeiro a receber a promessa como mandamento, como juramento. E foi através dele, de Abraão, que todos os que creem são abençoados. Amém? Aquele que crê é abençoado como crente. Abraão, diga glória a Deus. E somente os que são da fé que realmente são seus filhos e herdeiros. Abraão também, ele foi amigo de Deus. Ele foi amigo de Deus, ele foi um homem que fez a vontade de Deus. E ele foi herdeiro de todas as promessas que o Senhor fez. E ele também foi eleito por Deus por causa da sinceridade do seu coração e por causa de uma aliança que Deus fez com ele. E ao lermos esse texto, quando eu meditei nessa palavra aqui, eu orei ao Senhor, pedi a direção de Deus para essa conferência, e o Senhor falou no meu coração falar de Abraão. E ao ler esses 3 versículos, irmãos, me chama a atenção 3 pontos que nós observamos aqui. O primeiro, a escolha de Abraão. Quando eu li esse texto, a primeira pergunta que eu fiz para Deus, que eu perguntei: por que Deus escolheu Abraão? O que moveu o coração de Deus, pastor Isaías, nessa escolha? Será que Deus escolheu Abraão pela sua condição financeira? Será que Abraão pertencia a uma raça diferente da nossa? O que tinha Abraão? O que levou a Deus escolher esse homem? Eu creio, o Senhor falou no meu coração que foi a fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Amém? Foi a razão a qual Deus escolheu Abraão, porque essa foi uma característica que marcou a sua vida. Foi a fidelidade a Deus. Mesmo ele vivendo numa terra pagã, pastor Santinho, mesmo ele vivendo numa terra cheia de promiscuidade, onde havia cultos e louvuras a outros deuses, o nosso irmão Abraão, ele se manteve fiel à sua única esposa. Eu percebi isso, que Abraão, naquele tempo, Abraão podia, era um costume, era permitido o homem ter várias mulheres, mas Abraão só tinha uma única esposa e era fiel a ela. Diga glória a Deus. E certamente o Senhor, o nosso Deus, viu que se Abraão, ele podia ser fiel à sua mulher, mesmo sendo estéril, ele também seria fiel a Deus como servo. E essa é uma das razões da diferença entre servos e cristãos e cristãos. Eu vejo, irmãos, que muitas pessoas tentam agradar a Deus pela aparência. Ele tem um jeito de crente, ele fala como crente, ele tem as atitudes como crente, mas Deus é como os homens. O homem enxerga a aparência, mas só Deus olha o coração do homem. A pessoa pode enganar as pessoas, pode enganar a sua igreja, pode enganar os seus líderes espirituais, mas ela não pode enganar a Deus, porque Deus, ele conhece o coração, e Deus viu no coração de Abraão a fidelidade. O segundo ponto que nós observamos aqui, irmã Esther, nesse texto, é a chamada de Abraão. Depois de Deus ter eleito Abraão no seu coração, Deus deu uma ordem aqui a Abraão, no versículo 1. Ele diz para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse foi o primeiro teste de Abraão. Foi ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus. O que significava isso, irmãos? Ele tinha que sair da sua terra pagã, da sua parentela pagã, da sua casa pagã e da casa pagã do seu pai também. E deixar a sua terra natal, suas propriedades, seus costumes, os seus amigos, enfim, deixar tudo para trás. A sua entrega a Deus significava separação do seu mundo. Muitas pessoas criam resistência ao ouvir a voz de Deus, mas não foi assim com Abraão. O que ele
nós aprendemos lá em Mateus? O que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 16, 24? A Bíblia nos diz lá: se alguém quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e da terra qual te mostrarei, vai para a terra qual te mostrarei, o que isso significa? A nossa terra, irmãos, simboliza os nossos hábitos pecaminosos. A nossa parentela tipifica os nossos maus costumes e tradição religiosa. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E finalmente, a casa do seu pai, do nosso pai, significa a gente deixar de ouvir a liderança da voz do nosso eu e submeter-se totalmente à voz do Senhor. Infelizmente, tem pessoas que eles lutam, eles vivem uma vida errada, uma vida de pecado, e elas querem que Deus desça lá do trono para abençoar elas no pecado que elas vivem. A pessoa não pode querer servir a Deus e servir a si mesmo ao mesmo tempo. O que é que nós aprendemos aqui com Abraão? Se a pessoa quer servir a Deus, ele tem que abandonar sua vida de pecado, ele tem que crucificar suas vontades, suas cobiças pessoais. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Sacrificar o seu futuro. Nem todos estão dispostos a sacrificar o seu futuro em quem tem que morrer para si mesmo e para o mundo. Muita gente pensa que servir ao Senhor, ser de Cristo, é só você estar na igreja dando a mão, cantando aleluia, glória a Deus. É só gostar de música evangélica, gostar de pregação que você vê na televisão. Mas servir a Deus, meus irmãos, é renúncia. Amém? Servir a Cristo não é uma vida de privilégio. Nós temos sim privilégios como cristãos, como filhos de Deus, mas nós temos que viver uma vida de renúncia. Como o Senhor nos diz aqui, Jesus: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. O terceiro ponto que eu observei aqui nesse texto, eu observei as promessas que Deus fez para Abraão. Ou seja, as promessas que o Senhor fez para Abraão eram sobremodo grandes, e nem mesmo ele imaginava que eram tão grandes. Ao lermos aqui no versículo 2 e 3, nós percebemos aqui 7 promessas que Deus fez para Abraão. Estas 7 promessas que Deus fez para Abraão simboliza a plenitude das bênçãos de Deus na vida daqueles que creem e têm a mesma fé que Abraão teve. Quantos têm aqui a mesma fé que Abraão? Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver a primeira promessa? Primeira promessa que Deus fez para Abraão: de ti farei uma grande nação. É uma promessa aos olhos humanos absurda, porque Abraão, ele era casado, ele tinha sua esposa, mas sua esposa era estéril, não podia ter filhos. De ti farei uma grande nação. Essa foi a primeira promessa que Deus fez para Abraão. A nação que Deus prometeu para Abraão não foi a nação de Israel, foi o reino de Deus, o reino dos céus. Se a gente for comparar a nação de Israel com outras nações, existem nações maiores, né, geograficamente, politicamente, vamos colocar assim, e também numericamente. Mas a nação que o Senhor prometeu para Abraão foi a nação do reino de Deus, a qual nós fazemos parte. Porque foi da nação de Israel, de Abraão surgiu Israel. E foi em Israel que nasceu Cristo. Foi Israel que deu ao mundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga aleluia. Então a nação que Deus prometeu para Abraão foi a nação do reino de Deus. Amém? A segunda promessa, ele diz aqui: e te abençoarei. O nosso Deus, ele vai cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Deus, eu vejo assim, muitas pessoas vêm à igreja só para buscar a bênção. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, esquece de ter um abençoador. Abraão, ele tinha uma visão diferente, ele tinha uma visão de fé, ele tinha uma visão ousada. Ele não queria apenas a bênção. Abraão, o mais importante ele tinha era o abençoador. Porque quando você tem um abençoador, você pode estar no deserto.
Você pode estar no pior lugar do mundo. Quando você tem a certeza de que o Senhor está contigo, você pode ter certeza. Pode vir as lutas, pode vir as provações, pode vir as adversidades, mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Amém. Terceira promessa, meus amados: e te engrandecerão o nome. Olha só que risco que Abraão estava correndo. Abraão, ele não era um João Ninguém. Abraão, ele não era um Zé Ninguém. Ele tinha um nome a zelar. Naquele tempo, o nome era um patrimônio. Se algum membro da família envergonhasse, fizesse algo de errado, aquela geração toda era manchada. É por isso que Salomão escreveu em Provérbios 22, que é mais vale mais um bom nome do que muitas riquezas. Era o preço que Abraão colocou em jogo isso. A quarta bênção, irmãos, que é muito forte, ele diz aqui para Abraão: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. O que é ser uma bênção? Há uma diferença entre ter uma bênção e ser uma bênção. Ser uma bênção, meus irmãos, é você ser a autoridade de Deus em pessoa. Aonde você for, você orar, você falar e o poder de Deus operar na sua vida. Amém? Nós vemos isso acontecendo na vida de Abraão. Houve um momento que Abraão cresceu, que Abraão prosperou, e houve briga entre os pastores de Abraão e de seu sobrinho Ló. Abraão, ele tomou posse dessa palavra de Deus. Quando Deus falou: se ele toma a bênção, ele tomou posse, ele não duvidou, ele agiu. E ele chegou para o seu sobrinho e falou: olha, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores. Olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Abraão tinha essa visão, essa convicção. Não importa onde ele fosse, ele podia ir para a pior parte do planeta Terra, mas uma coisa ele sabia: Deus falou para ele ser uma bênção. Quando você tem essa visão de ser uma bênção, as coisas começam a acontecer na sua vida. Olha, Deus não chamou você para você ser um derrotado. Deus não chamou você para você ser um medíocre. Deus não chamou você para ser uma pessoa, viver a par das promessas de Deus. Deus chamou você para ser uma bênção. E ser uma bênção, irmãos, não depende mais de Deus, porque Deus determinou isso para Abraão, mas depende de você viver essa palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. A quinta promessa: abençoarei os que te abençoam. Todos aqueles que abençoassem Abraão, Deus falou: eu vou abençoar. Assim também, irmãos, na nossa vida, aqueles que nos abençoam, aqueles que oram por você, aqueles que acreditam nos seus sonhos, aqueles que acreditam no seu potencial, aqueles que creem, intercedem por você, aqueles que estão sempre ali do seu lado, com sinceridade, com verdade, eles serão abençoados em nome de Jesus. A sexta promessa: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós vivemos o nosso dia assim. Quantas pessoas aí, pastores, obreiros, irmãos, que não falam mal de crente, falam mal de pastor, que falam mal da igreja, falam mal de crente, critica, fala mal. A esses crentes, várias coisas. Eles não sabem o perigo que eles estão correndo. Eles estão assinando o seu atestado de morte, de óbito. Porque não adianta amaldiçoar a quem Deus abençoou. Como a Bíblia diz que nenhuma ferramenta prosperará contra nós. E a última promessa, irmãos, ele diz aqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus, aleluia. Essa promessa, irmãos, é essa promessa que nos levou, que nos deu essa visão de fazermos aqui essa conferência. Bendita será a tua casa. Quando Deus falou para Abraão que benditas serão todas as famílias da terra, que família é essa? O ímpio, talvez, numa visão humana, ele diga: eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso me batizar, eu não preciso levantar a mão e aceitar Jesus, porque Deus falou para abençoar toda a família da terra. Eu estou na terra, eu não estou no outro planeta, eu vivo na terra, eu vou ser abençoado. Não. A família a qual Deus estava falando que seria bendita é a família do reino de Deus. Nós vamos aprender nessa noite, irmãos, que para que essas promessas do Senhor alcancem as nossas vidas, nós temos que pertencer à família de Deus. Essa família do reino de Deus, essa família que vai morar no céu, essa família que foi comprada com o sangue do Cordeiro de Deus. Quantos querem fazer parte dessa mesma fase?
noite. Aleluia. Nessa noite, você que está aqui, ou você mesmo que está assistindo essa mensagem, você pergunta: como ter uma família bendita no Senhor? Se Deus diz aqui, bendita será, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O tema dessa conferência é: bendita será a tua casa. Como ter uma família bendita no Senhor? Como ver materializada na minha vida, na minha casa, essas promessas? As atitudes de Abraão que nos ensina a termos também. A primeira atitude que eu vejo, que Abraão, ele era um homem um homem de fé, era um homem que acreditava, que crê. Então, assim também temos que ser nós, conforme está escrito em Isaías 51:2, olhar para Abraão, ou seja, nós temos que crer da mesma forma que ele creu. Então, para que você venha receber essa bênção na sua vida, na sua casa, crê, irmão, que nada é impossível para Deus. Lucas 1,37 diz assim: não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Eu costumo muito falar aqui na minha igreja, tem gente que acredita em Papai Noel, Cinderela, mula sem cabeça, curupira, folclore. Ele acredita em tantas coisas, mas não consegue crer nas promessas de Deus. Ele acha que é absurdo. Tem muita gente que acha que as promessas do Senhor, quando estão para aquele tempo, tem gente que acha: mas isso aí que está escrito na Bíblia foi tantos anos atrás. Mas, irmãos, aquele que é de fé, aquele que crê, ele sempre vai crer que nada é impossível para Deus. Quais são as promessas que Deus fez para você, meu irmão? Quais são as promessas que o Senhor tem falado na palavra ao seu coração? Creia que nada é impossível para Deus. Não haverá impossíveis. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, da sua história. Talvez a sua família esteja um inferno. Mas nada disso impedirá Deus de cumprir cada promessa na sua família, na sua vida, na vida dele que crê. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Você deve crer também, meu irmão, que tudo é possível ao que tem fé em Deus. Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê. Crê, irmão, creia na sua vitória, creia na salvação do seu familiar, creia na conversão do seu marido, creia na libertação do seu filho, creia na libertação da sua filha, creia que Deus pode transformar, mudar a história da sua vida. Ainda que muitos não acreditem, ainda que muitos tenham até mesmo declarado o fim da sua vida, dos seus sonhos, mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê, conforme a Bíblia diz, João 11:40, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Você deve também, irmão, crer que pela fé somos capazes de mover montanhas. Jesus disse: se alguém disser este monte, lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 23, 22 em diante, Jesus falou assim para Pedro: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer naquilo que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, que crede que recebestes, e assim será convosco. Então, tudo, pela fé, somos capazes de mover montanhas. Quais são os obstáculos? Quais são as montanhas que o diabo colocou na sua vida? Talvez a montanha que o diabo colocou na sua vida é das dívidas, é do divórcio, é dos vícios, é dos problemas, é da perturbação. Sabe de uma coisa nessa noite, meus irmãos? Deus colocou dentro de nós, dentro do nosso coração, uma arma maior do que a bomba atômica, maior do que todas as armas do mundo: a fé. Pois a palavra do Senhor diz em 1 João 5,4: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que Deus colocou em meu e seu coração não é uma fé fracassada, não é uma fé medíocre, mas é uma fé vitoriosa, é uma fé viva no Deus vivo. Quantos tem essa fé viva no Deus vivo aí? Adore Ele nessa noite com glória a Deus. Aleluia. Você deve crer também, se você deseja receber a graça de Deus, a bênção de Deus na sua vida, creia que para Deus não há problema sem solução. O próprio Abraão viveu isso na vida dele. Isso é lindo. Em Gênesis 18:14, 3 anjos foram visitar Abraão. Os anjos estavam lá conversando com Abraão e Sara. E quando o anjo falou assim: olha, daqui a um ano a tua mulher vai ter um filho, ela começou a rir lá dentro do quarto. Aí o anjo perguntou assim: acaso há
algo demasiadamente difícil para Deus? Irmão, eu quero fazer uma pergunta para você. Existe algo que seja difícil para Deus? Não. Existe algo que o nosso Deus não seja capaz de resolver? Ah, pastor, você não conhece, pastor, a minha luta. Ô pastor, você não conhece a minha história. Pastor, a minha história, se eu for contar para você, pastor, minha história, minha vida, os meus problemas, dá para fazer um filme de Hollywood e ainda dá para ganhar Oscar ainda. E eu ganhei um Oscar ainda como melhor ator ainda de interpretar. Irmão, ainda bem que eu não conheço o seu problema. Não desrespeitando o seu sentimento, ferindo o seu coração. Ainda que eu não conheça o seu problema, ainda que eu não conheça a sua dor, ainda que eu não tenha um entendimento humano do que você passa, mas eu conheço ao Deus que tudo pode. Eu conheço um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E esse Deus está aqui, irmãos. Ele está do teu lado. Ele não se esqueceu de você. Ele não virou as costas para você. Os amigos, nos momentos mais difíceis da sua vida, muitos viram as costas para você. Muitos deixam de acreditar em você. Muitos não dão valor para você. Mas Deus, Ele sempre é fiel na sua vida. Amém? Ele é o amigo certo nas horas incertas da vida. E Ele está aqui perto de você. Ele está aqui nessa noite. Está do seu lado para fortalecer seu coração, para renovar sua fé e para te dar vitória. Quem crê nisso, diga amém. Você deve crer também, meu irmão, que só Jesus Cristo pode interceder por você a Deus. Em 2 Timóteo 2:5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Tem gente que nos momentos difíceis da vida dele, ele bate em tantas portas. Ele procura aquele amigo que é político, ele procura aquela pessoa que tem um poder econômico. Nos momentos difíceis, muitos procuram soluções em outras religiões, muitos buscam ajuda em outros deuses, mas eu quero dizer para você nessa noite que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Só Jesus pode mediar por você diante do Pai. Se você quer ser verdadeiramente ouvida pelo Deus de Abraão, se verdadeiramente você quer ver uma resposta na sua vida, só através de Jesus, meu irmão, você pode resolver. Só através dele. Só ele é o advogado fiel. Só ele. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Ele é um advogado fiel e justo. Só ele. Ele é o advogado que não perde causa. Ele é o advogado que não conhece causa perdida. Esse é o verdadeiro advogado. Por último, irmãos, você deve crer que só Jesus Cristo tem poder para destruir toda a obra do diabo. Em 1 João 3,8 a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu não sei quais são as obras que o diabo lançou sobre a sua família, sobre você. Talvez foi uma doença, talvez foi um vício. Eu não sei de que forma o inimigo tem agido na sua vida. Uma coisa eu sei, que ele vem para matar, roubar e destruir. Verdade. Mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Ele se manifestou para quê? Para desfazer. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para o céu. Eu quero profetizar isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a obra do diabo contra você, contra a sua família, contra o seu casamento, nessa noite, a mão de Deus está movendo toda discórdia, toda doença, toda impossibilidade. Aquilo que é impossível para o homem, Deus está transformando em possível na sua vida. Glorifica o Senhor nessa noite, porque Ele está entregando vitória para você. Ele está entregando a libertação para você. Só Ele pode libertar a sua família. Só Ele pode salvar você. Só Ele pode mudar a sua história. Aleluia. E esse Deus está aqui, irmãos. Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. Ainda que você não veja, ainda que você não esteja sentindo a presença dele, mas se você crer, ele fez uma promessa. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele mesmo diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. E esse Cristo vivo está aqui hoje para te dar vitória.